Fala galera, rapaz, sou Josimar Paiva, sou lá de Nova Olinda. Eu vim de uma família muito simples, né, do interior, né. Minha infância, até os 6 anos a gente morou a gente fala na roça, né, na fazenda, zona rural, estudava em escola zona rural, ia para a escola de cavalo. E aí depois a gente foi para a cidade para, enfim, estudar em escolas melhores. Meus pais, o ensinamento muito na prática, né? Meu pai, um homem muito correto, sistemático, duro, e com ele eu aprendi muito. E, enfim, nossas primeiras obrigações como trabalhador, entre aspas, assim, era na zona rural mesmo, na chácara, né? A gente tinha obrigações de gente grande, né? Com 10 anos de idade, 12 anos de idade, que era ordenhar, né? O gado, mexer com, enfim, todos os afazeres da chácara e tal, né? Inclusive, tive alguns incidentes, né? Eu não sei se as pessoas que me cumprimentam percebem que a minha mão direita tem uma pegada diferente, porque eu tenho uma limitação ali. E isso foi na fazenda, trabalhando, né, pegando pesado mesmo, enfim. E aí depois, aos 16 anos mais ou menos, eu tive a primeira conexão com a Marajó. Eu, assim, vizinho ali do Jerônimo, né, a vida inteira morando ali perto do Jerônimo, que se aposentou pela Marajó com mais de 28 anos de casa. E eu sempre falava pro Jerônimo, né, porque eu via o Jackson, que é o neguinho que todo mundo conhece, ir para Marajó e, enfim, e aí eu falava, Jerônimo, me dá uma oportunidade lá, eu gostaria de ir também e tal. E eu fui para lá com 16 anos, né, mais ou menos 16 anos que eu me lembro, e a gente trabalhava no lavador. O lavador era anexo às pistas de abastecimento naquela época, né, e era tudo muito informal. A gente não tinha transporte para levar, que nos levasse para o posto, né, a gente ia de carona para o posto. Um outro negócio também que é informal, que era informal na época e que vai muito de encontro à questão da fé, que no meu caso na época era uma fé inconsciente, né? Que era assim, a gente trabalhava, mas a gente não tinha um salário e nem a lavada que a gente oferecia tinha um pagamento fixo. A gente lavava e recebia uma gorjeta conforme o entendimento de cada cliente, porque a lavada era uma oferta gratuita do posto, né? E naquela época, a minha mão de obra, especificamente falando da minha mão de obra, era horrível, né? O que me manteve no jogo, na verdade, foi a minha, assim, a minha malemolência, né? O pessoal era muito bom de mão de obra, e, assim, o neguinho era um dos caras que brigava comigo. Nossa, onde você esfrega fica o gato, né? O gato é a sujeira, né? Enfim, minha mão de obra não era muito boa, mas eu tinha uma parte boa, que era a coragem de conversar com as pessoas, de persuadir os clientes na época a nos dar a tão esperada gorjeta, que era o nosso pagamento, né? E com isso eu fui me mantendo e permanecendo no time, né? Porque nego ruim, a galera não aceitava no time. Eu era ruim de mão de obra, mas eu tinha essa pegada, que era a pegada meio que comercial ali, de conversar com as pessoas, de convencer as pessoas a nos dar a gorjeta, que era o nosso pagamento, né? E de lá, a gente foi escalando todos os pontos ali. Eu pulei uma escadinha, né? Eu não passei pela parte frentista. Eu me lembro uma vez, eu estava na pista, né? E aí tinha um funcionário da Marajó que chama Fábio, inclusive ele é da Marajó até hoje. E ele foi picado por uma cobra, e aí tinha uma vaga no caixa. E eu me lembro que o senhor Hernandes me chamou lá no meio da pista mesmo e falou, meu filho, você sabe mexer em computador? Eu falei, sei demais, não sabia nada. Mas enfim, coragem, né? Mais uma vez, fé que ia dar certo, né? E fui para dentro do caixa, aprender a trabalhar. Naquela época a gente tinha uma gestão meio que do BOP, entendeu? As pessoas os gerentes nossos eram pessoas assim, tinha um cara na época que chamava, enfim, ele tinha um apelido, chamava Prego, né? Muito duro e tal, mas era a forma que funcionava naquela época e eu aprendi muito. Só que uma coisa eu coloquei no meu coração, né? Eu pensava comigo, cara, se um dia eu crescer dentro dessa empresa, vou fazer tudo que esse cara faz, mas ao contrário. Eu vou ser um pouco mais suave com as pessoas, eu vou tentar convencer sem, às vezes, dar aquela porradinha que na época era normal, super normal e tranquilo, e a gente assimilava muito bem aquilo e nos fez criar casca, eu acho, né? E, enfim, e aí eu fui pro caixa. E mais uma vez no caixa, o que me manteve nas operações de caixa também foi a questão da comunicação, que eu era meio limitado, tinha uma mão limitada para teclar, ficava caçando uma letra ali no teclado, enfim. E aí do caixa surgiu as primeiras oportunidades, né, que foi dividir a gestão da pista
com os meninos lá, se não me engano na época o Fábio já tinha voltado, a gente dividia a gestão de pista ali. Aí logo depois veio a hierarquia, depois veio o plano de expansão, né, com a Marajó Belém. E eu me lembro que eu me candidatei para uma vaga na Marajó Belém. Eu queria dar um passo, não sabia para onde nem como, né? E naquela época o Lucas tomava conta da parte comercial em Araguaína, junto com o Neto, e todos me convidaram ali para a validação do Éder também. E aí eu fui para Belém, e foi uma experiência incrível na minha vida. Lá eu consegui bagagem profissional, lógico que com o investimento da Marajó, como sempre foi, nas pessoas, né, principalmente nas pessoas de dentro do negócio, né, com todos os cursos que foram disponibilizados para mim, assim como para as outras pessoas de capacitação, enfim. E acho que um dos dias mais felizes da minha vida foi o dia que eu fui promovido, que na época lá em Belém, durante 4 anos de jornada de Marajó Belém, eu era gerente comercial, eu era basicamente o segundo homem da unidade. E eu me lembro um dia, por exemplo, 9 horas da manhã, o Neto me ligou e falou: ó, você quer ir para Nova Olinda, tirar férias do gerente geral de Nova Olinda e talvez você assumir a unidade. Eu vim tão feliz, tão eufórico com aquele negócio que eu devo ter levado umas 10 multas na estrada, enfim, mas as multas mais alegres que eu paguei na minha vida. Sempre ser promovido voltando para casa, numa empresa que você ama, num negócio que você ama fazer, é um combo de muita alegria e, enfim, de muita gratidão. E eu tenho essa gratidão muito pela Marajó, né? Muito a Deus, primeiramente a Deus, e depois pela Marajó, por todos os gestores da Marajó, né? Enfim, e Nova Olinda também uma jornada desde final de 2014 para cá, né? É uma jornada de sucesso. A gente, junto com o time de Nova Olinda, que é um time experiente, um time muito bom, que me acolheu de braços abertos, a gente fez uma jornada vitoriosa, com bastante resultado, com bastante... descobrindo muitos talentos dentro do nosso negócio, né? Muitos diamantes ali dentro do nosso negócio, exportando para as outras unidades, para os outros negócios, né? Contribuindo com o crescimento dessas pessoas, porque eu acho que não tem forma melhor de agradecer um bem que é feito para a gente. Eu acho que a melhor forma é multiplicar isso na vida de outras pessoas, e isso a gente fez muito bem. E hoje, né, graças a Deus, mais uma vez, né, Deus está me honrando, né, tá dando para Marajó a oportunidade de me dar a oportunidade de dar mais um passo profissional na minha vida, né, uma vida extremamente humilde, né, eu não tenho formação acadêmica, venho de uma cidade do interior, né, e verdadeiramente eu sou ali um barro que a Marajó, como oleiro de Deus, transforma num vaso, e num vaso que eu acho que, aos meus olhos, é um vaso bonito, de compartilhar, uma história bonita de compartilhar. E hoje eu estou praticamente assumindo uma superintendência operacional na corporação. Muita gratidão a Deus, né? Enfim, encorajar essa a nova geração que está chegando, né? Que não percam as oportunidades que a gente tem, né? Que acreditem, né? Assim como eu acreditei no passado, né? Minha primeira oportunidade foi trabalhar num serviço que não tinha transporte, que não tinha salário e que o serviço que eu prestava não era remunerado X, né? Então, é uma relação de fé, né? E tudo deu certo, né? Então, graças a Deus, acho que é uma história bacana de se contar, principalmente para essa nova geração que vem sedenta, cheia de vigor, de gás, de inteligência, né? Enfim, desejar a todos aí também sucesso, assim como eu tô dando passos na Marajó, né? Que todos tenham a mesma oportunidade, que Deus abençoe a Marajó, que a Marajó continue crescendo para melhorar ainda mais a vida de muito mais pessoas, assim como fez na minha. Muito obrigado, forte abraço a todos.